Olá, olá, bom dia, saudações, bem-vindos e bem-vindas aí a mais um aulão, a mais uma live aqui do Pré-VUP. Tá uma satisfação, um prazer enorme aqui estar com vocês nessa manhã de domingo, para quem está aí assistindo ao vivo. Meu nome é Priscila Moura, sou bióloga, né, sou professora de biologia, e aí vou estar aqui com vocês nesse momento. Ricardo, pode soltar o slide para a gente, por favor? Ricardo vai estar aqui nos ajudando. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre programa de saúde, né? Vamos falar os conceitos básicos, né? E os conceitos que são aí mais cobrados no Enem sobre esse assunto e que está tão em voga, tão em alta agora, né? A gente está sendo o tempo todo bombardeado aí na mídia, né? Na internet, enfim, sobre vários termos de saúde, e aí de repente a gente fica, né? Naquela dúvida, sem entender alguns termos, então essa aula também é para isso hoje, né? A gente conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então, vamos lá, simbora falar sobre o programa de saúde? Vamos lá. Pode passar, por favor? Deixa eu passar aqui. Aí. Foi, pronto. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é saúde, né? Os conceitos de saúde. Então, até muito tempo atrás, né, o conceito de saúde, ele estava muito ligado, muito relacionado a ser o oposto de doença, né? Então, se eu não tenho nenhuma doença, se eu não tenho nenhuma alteração física, eu estou saudável, né? Eu até coloquei aqui um conceitozinho, ó, que tem no dicionário, que diz, ó, que a saúde seria o estado de integridade e equilíbrio físico e psíquico que permite o normal funcionamento do organismo humano, tá? E aí, justamente, com o passar do tempo, né, a gente foi, né, com os estudos, esse conceito ele foi ficando mais amplo. E aí foi se desmistificando um pouco isso, foi se tirando essa relação de que a saúde seria apenas a ausência de doença, e o conceito de saúde ele foi ficando mais amplo. E aí, de acordo com a OMS, né, com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem hoje que a saúde, ela é uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e também social, tá? Então, percebeu-se aí ao longo do tempo, né, com os estudos de epidemiologia e tudo mais, percebeu-se que fatores ambientais, condições inerentes ao indivíduo, como, por exemplo, a herança genética, o nível socioeconômico, o estilo de vida do indivíduo, tudo isso, né, moradia, habitação, acesso à saúde, tudo isso vai influenciar na sua saúde. E sem falar na saúde mental, na saúde psíquica também, que a gente percebeu que tem também a sua importância. Então, tudo isso hoje está atrelado ao conceito de saúde. Então, veja que o conceito de saúde hoje ele é muito mais amplo, certo? E aí, ó, continuando aqui com mais um conceito da OMS, ela diz, ó, que a saúde é mais do que apenas objeto de preocupação da medicina, que era, né, há algum tempo atrás. E sim algo a ser assegurado também por outros setores, tais como educação, emprego, ter acesso à água limpa, ter acesso à rede de saneamento, né, proteção ambiental. Então, tudo isso são fatores que influenciam muito na saúde de cada pessoa, de cada indivíduo. E a nossa Constituição lá de 88, ela diz, inclusive, que a saúde, lá no artigo 229, ela diz que a saúde ela é direito de todos e dever do Estado, tá? E que tem que ser assegurado mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, vejam, né, que a saúde, ela deixou de ser aquele estado que está relacionado apenas ao indivíduo em si. Ela deixou de ser um conceito apenas individual e passou a ser realmente visto como uma política pública, né? Ela tem que ser promovida, tem que ser promovida para a população através de políticas públicas, né? O Estado tem essa responsabilidade. Eu vejo que se tornou aí um conceito muito mais amplo, tá? E aí, quando a gente fala dessa questão de Estado, né, e de políticas e das questões socioeconômicas, a gente entra aí nesse impasse que são as doenças negligenciadas. Então, o que são essas doenças negligenciadas, pessoal? São doenças, né, que a gente percebe que existe uma discrepância, né, existe uma diferença entre a incidência dessas doenças nos países em desenvolvimento, né, principalmente países, né, mais pobres, países que têm aí essas questões socioeconômicas ainda, né, bem deficientes para a população. E aí há uma discrepância entre a incidência dessas doenças e o investimento em pesquisas na área de saúde, investimento em vacinas, investimento em melhores tratamentos, ou seja, são doenças
que já poderiam ter sido controladas ou até mesmo erradicadas, mas que continuam aí assolando a população, continuam aí ocorrendo. Por quê? Porque são doenças que estão diretamente relacionadas a essas condições socioeconômicas. São doenças que vão ocorrer justamente em países mais pobres, em países em desenvolvimento, né? Que lidam ainda com essas questões, com falta de saneamento básico, né? A população não tem acesso à água potável, a população não tem boas condições de moradia, não tem acesso à saúde. Então, tudo isso favorece a disseminação dessas doenças, né, na população, e, ao mesmo tempo, né, na mesma forma que não há esse investimento em infraestrutura para garantir a saúde da população, como a gente viu anteriormente, né? A saúde, ela está relacionada a isso também, às condições socioeconômicas. Então, não há esse investimento nessa infraestrutura para a população, né? Não há investimento em melhores condições para essa população, e, ao mesmo tempo, há meio que um desinteresse, digamos assim, da comunidade científica, né, principalmente das comunidades, dos órgãos, né, das instituições farmacêuticas, de se investir realmente na produção, né, de se investir em pesquisa, de se investir na produção de vacinas, se investir na produção de medicamentos que possam controlar ou até mesmo erradicar essas doenças, certo? E tem relação com isso, né, por serem doenças que vão assolar, né, que vão aí acometer a população mais pobre, e que, infelizmente, né, não vai ser tão rentável assim se investir nesse tipo de doença, e por isso que elas acabam meio que ficando negligenciadas, tá? Então, eu coloquei aqui uma lista, ó. Essa lista eu peguei lá do site da Fiocruz, e tem as principais doenças negligenciadas aqui do Brasil. Se você for para outros países, ou se você for pegar a lista de doenças negligenciadas no mundo, essa lista pode ser um pouco diferente, né? Ou quando a gente vem só para Pernambuco, então tem algumas variações, mas aí eu peguei as principais. Então, se a gente olhar, observar aí essa lista, todas essas doenças, elas têm aí alguma relação com a situação socioeconômica da população, né? Então, tem aí, ó, malária, dengue, doença de Chagas, leishmaniose, tuberculose, hanseníase, as eumintíases, né, que são as verminoses, esquistossomose e filariose. Então, veja, a grande maioria delas, ó, como a malária, como a dengue, como a esquistossomose, né, como a filariose, a malária, a dengue e a filariose estão relacionadas a mosquitos vetores, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas mais na frente. Mas elas estão relacionadas a mosquitos vetores. E que a gente poderia, a melhor maneira, né, da gente conseguir controlar essas doenças, o que a gente tem hoje é o quê? Tentar erradicar ou tentar controlar o mosquito transmissor. Quando o ideal seria a gente ter já vacinas, a gente investir em vacinas. São doenças que acometem aí milhares de pessoas todo ano aí no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, e que a gente ainda não tem vacina, uma vacinação eficiente, uma vacinação eficaz contra essas doenças, certo? E aí são doenças, todas elas, que de alguma forma estão relacionadas a essas más condições socioeconômicas. E é interessante porque aqui no Brasil a gente tem dois cenários epidemiológicos dentro de um mesmo país. Por quê? A gente tem a incidência, né, e a prevalência dessas doenças, dessa lista de doenças aí, né, doenças que continuam acometendo a população, que, como eu falei, né, estão relacionadas a essas más condições né, socioeconômicas da população, estão relacionadas a populações mais pobres, estão relacionadas à falta de saneamento, estão relacionadas à dificuldade de o acesso à água potável, coleta de lixo, né, as más condições de moradias que são, muitas vezes, estão localizadas em situações inapropriadas, enfim. Então, a gente tem esse cenário epidêmico, né, de doenças que estão relacionadas a más condições socioeconômicas da população. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil também, a gente tem um aumento, né, um crescimento do número de casos das doenças crônicas não transmissíveis, né, que são aquelas doenças que, geralmente, elas vão acometer as populações que têm uma expectativa de vida mais alta, né, que é uma característica dos países mais ricos, né, vocês estão estudando aí, foram estudar geografia humana, né, aquela parte de expectativa de vida e as condições, as relações com isso, vocês vão perceber bem isso. E aí a gente tem, dentro do mesmo país, essas duas situações. A gente tem que lidar com as doenças crônicas não transmissíveis, que são, né, as neoplasias, né, câncer, hipertensão, diabetes, as doenças cardiovasculares, etc., né, que são doenças relacionadas a uma expectativa de vida maior, ou seja, um país que é uma característica de países já desenvolvidos, então a gente tem isso aqui no Brasil, e ao mesmo tempo a gente continua tendo que lidar com essas doenças
que são características de países em desenvolvimento, de países que têm toda essa problemática relacionada às questões socioeconômicas, às questões de mais condições de habitação, de moradia para a população, né? Para vocês terem noção, o último índice que eu vi, aqui no Brasil, quase metade da população, em torno de 40% da população do Brasil, não tem acesso a saneamento básico, ou seja, água potável, coleta de esgoto adequada, coleta de lixo. Então, veja, quase metade da população que está aí à mercê, né, dessas más condições, e que essas más condições favorecem a prevalência e ao número de casos que continuam ocorrendo dessas doenças, certo? Então, é um problema que a gente enfrenta aqui no país até hoje, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né, saber um pouco mais sobre essa questão das doenças negligenciadas, eu indico para vocês o seguinte, lá na página da Fiocruz, eles têm uma seção só sobre isso, que foi de lá justamente que eu peguei essa lista das doenças negligenciadas, e aí tem um textinho explicando melhor sobre elas, tá? Aqui em Pernambuco, na Secretaria de Saúde, a gente tem um programa, que é o chamado Programa SANAR, que é o Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas. Então, tem uma série de políticas que são feitas aqui pela Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco, voltadas para tentar combater, né, para tentar reduzir o número de casos dessas doenças, certo? Então, é interessante também, se vocês tiverem curiosidade, dar uma olhada lá no site do projeto do Programa SANAR, tá? E lá nas plataformas, né, de streaming, né, no Spotify, etc., tem um podcast que é da Fiocruz também, chamado Canal Saúde, que é muito bacana também, para quem gosta da área de saúde, quer conhecer um pouco mais sobre a área de saúde. Eles debatem sobre vários temas, e tem um episódio que eles falam justamente sobre isso, sobre essa questão da falta de acesso de saneamento básico da população, e aí eles citam lá no meio essa questão das doenças negligenciadas, né, essa relação entre a falta de acesso ao saneamento e algumas doenças que continuam acometendo a população. Ok? Então, dando continuidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a classificação das doenças. Então, existem várias formas da gente classificar essas doenças, certo? Eu acabei falando uma já, né? Quando eu estava falando ali de doenças negligenciadas, eu falei uma classificação. Eu falei de doenças que são não transmissíveis, né? Doenças crônicas não transmissíveis, que aí são aquelas doenças, né, que não estão relacionadas a um patógeno, a um agente etiológico, a um micro-organismo causador, que aí são aquelas que eu citei, né, as cardiopatias, hipertensão, diabetes, as neoplasias, né, os casos de câncer, enfim. Então, essas são doenças classificadas como doenças crônicas não transmissíveis. E a gente tem as doenças transmissíveis ou doenças infecciosas ou doenças infectoparasitárias, que são justamente essas doenças que têm um fator, né, que tem um agente infeccioso, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, protozoário, enfim, um parasita, né, que aí essas são doenças realmente infectocontagiosas, infectoparasitárias, né, elas são transmissíveis, a pessoa tem que ter contato, o indivíduo tem que ter contato com esse agente transmissor, com esse patógeno, enfim, para adquirir essa doença. Então, aí já foi uma classificação. E aqui eu coloquei mais duas. A gente pode classificar as doenças em relação à origem e em relação ao número e distribuição de casos aí no local ou no mundo, ok? Então, falando aí da classificação das doenças em relação à origem. Então, a gente pode classificar essas doenças como uma doença adquirida, uma doença congênita ou uma doença hereditária. Então, a gente está falando da classificação em relação à origem, ou seja, como foi que eu contraí, de onde essa doença veio para aquele indivíduo desenvolvê-la. Então, ela pode ter sido adquirida, ou seja, aí a gente está falando das doenças que são transmissíveis. Então, a pessoa, para poder adquirir essa doença, ela vai ter contato de alguma forma com o agente causador, né? Com o que a gente chama de agente etiológico. O agente etiológico é aquele agente causador da doença, seja um vírus, a bactéria, protozoário, etc. Então, eu tenho que ter contato com esse agente de alguma forma, seja diretamente em contato com alguém que está doente, ou com o vetor, enfim, de alguma forma eu vou ter contato com esse agente etiológico, né, com o micro-organismo causador, e aí vou adquirir essa doença. Então, exemplos, a gripe, a própria Covid-19, né, que estamos aí no meio dessa pandemia, é um exemplo, verminose, enfim, toda doença que a gente vai adquirir, que a gente vai pegar, se a gente tiver contato com esse agente etiológico, né, com o causador, ela está classificada como uma doença adquirida.
E aí a gente vem para doenças congênitas. Então, lembrar que congênita está relacionada à gestação. Então, são aquelas doenças que vão ser transmitidas da mãe para o bebê, da mãe para o filho. Ou durante a gestação, que aí vai ser através da placenta, ou logo após o nascimento, certo? Então, existem várias doenças, inclusive doenças infecciosas, né, que podem ser transmitidas para o bebezinho lá na gravidez, né, durante a gravidez, e aí a chamada transmissão congênita, ou transmissão vertical também pode ser chamada, certo? Que aí é quando ela é transmitida da mãe para o filho, da mãe para o bebê durante a gravidez. Que aí esse agente etiológico, né, a mãe, ela vai contrair, ou ela já tem, né, quando engravida, ela já está com esse agente causador, ela já está com esse agente infeccioso, e aí ele acaba passando lá para o bebê pela placenta. Então, a gente tem como exemplo Zika, o Zika vírus, que a gente teve, né, aquele aumento do número de casos de microcefalia. Então, o que é a microcefalia? A microcefalia é uma malformação congênita, né? Quando a mãe, ela é portadora de algum tipo de doença, né, de algumas doenças infecciosas, inclusive a Zika, mas a Zika não é a única que causa isso, tá? Existem vários fatores que podem, outras doenças também, inclusive infecciosas, que podem causar essa malformação. Então, quando a mãe adquire, por exemplo, né, o Zika vírus na gestação, então esse Zika passa pela placenta, atinge o sistema nervoso lá do bebê, né, lá do feto, e causa essa malformação que é a microcefalia. Aí vai gerar uma série de consequências, né, de sequelas para essa criança, certo? A rubéola também é um exemplo. Então, a rubéola é uma doença, né, viral também, que se a gestante contrair, esse vírus pode passar também pela placenta para a criança e causar também uma série de malformações. Então, o HIV, sífilis, tá? Existem várias doenças aí que são de transmissão congênita que podem causar aí alguns danos, alguns problemas para essa criança durante a gravidez, tá? E muita gente confunde as doenças congênitas com as doenças hereditárias, mas existe a diferença, tá? Vejam, congênita, ela vai ser transmitida durante a gravidez. Então, se a mãe for acometida com essa doença, né, com essa infecção, enfim, e aí ela tá grávida, e aí ela acaba passando esse transmissor, esse agente etiológico, né, enfim, acaba passando para a criança pela placenta. Hereditária, não. A hereditária, ela vai ser herdada geneticamente, ou seja, existe o gene ali naquela família, na mãe, no pai, enfim, naquela família, e aí esse gene passa, né, geneticamente, ela vai herdar geneticamente esses genes ali. E aí pode ser que esse gene se expresse ou não, né? Então eu coloquei alguns exemplos aí, o daltonismo, anemia falciforme, enfim, existem várias doenças que podem ser hereditárias, então percebam a diferença. Hereditária, eu vou receber lá no meu genes, eu vou ter esses genes que podem se expressar e aí eu posso manifestar essa doença, certo? Já a congênita, não. A congênita, essa criança só vai adquirir se a mãe adquirir ali, ou antes ou durante a gravidez. Então, percebam essa diferença. Ok? Então, vamos falar agora da outra classificação, que é em relação ao número e à distribuição de casos. Então, a gente tem, e está sendo bastante falada, né, aí na mídia, é sempre muito falado, né, esses termos são sempre muito falados, e muitas vezes a gente não entende muito a diferença. Então, vamos lá entender agora. Então, a gente tem, ó, endemia, epidemia e pandemia. Então, qual é a diferença entre esses três termos? Endemia, quando uma doença ela é endêmica, né, que é um termo que se usa, a gente diz que o número de casos daquela determinada doença, ele é constante, é uma doença que ocorre sempre, ou em algum período de tempo aí, ao longo do ano, naquela localidade. Então, é como se fosse assim, aquela doença que sempre ocorre. Exemplo, a gente tem a dengue aqui na região Nordeste, principalmente. Então, sempre no verão, a gente vai ter um enorme número de casos de dengue. E isso está sempre ocorrendo. Ou seja, existe um número, uma quantidade de casos que ocorrem que já é dentro daquilo que é aceitável, né? Que não existe um aumento muito grande desse número de casos, né? Todo ano, embora haja algumas variações, tem ano que tem um número um pouco maior de casos, tem ano que tem um número um pouco menor de casos, mas está sempre ali dentro daquele limite, né? Já é algo que é esperado pelas autoridades de saúde. Então, essa questão da dengue que a gente tem, né, todo ano lá, no verão, geralmente aumenta o número de casos de dengue, mas isso já é algo esperado, ou seja, a gente diz que é uma doença endêmica,
né? A dengue aqui na região Nordeste, ela é endêmica, aliás, no Brasil todo, né? A gente sofre aí com essa questão da dengue todos os anos, no verão, no Brasil todo, né? Que tem esse aumento do número de casos. Mas veja que o número de casos, ele é constante. Então, de tempos em tempos, tem ali, né, aquele número de casos que já é esperado. Então, isso é uma endemia. Outro exemplo, a malária. Então, lá, a malária, ela é uma doença endêmica lá da região norte, certo? Então, Amazonas, Roraima, sempre ocorrem esses números de casos ali, mais ou menos esperados, de malária, tá? Isso por quê? Aí volta aquela questão das doenças negligenciadas, né? Infelizmente, são doenças que a gente ainda não tem uma vacinação efetiva, enfim, e aí por isso que todos os anos elas vão se repetindo. Então, aí a gente tem as doenças endêmicas, a gente tem um quadro de endemia. Agora, quando a gente vai para epidemia, aí não. Epidemia é quando ocorre um grande número de casos, um aumento expressivo do número de casos de uma determinada doença em um curto período de tempo. Então, de repente, começa a aparecer, multiplicar os números de casos, e aí isso toma uma grande proporção, então a gente tem uma epidemia. Toda epidemia, ela começa por um surto, tá? Que eu não coloquei aí, mas o surto, ele é justamente isso, um aumento do número de casos, mas de uma forma mais localizada. Então, antes de ter a epidemia, a gente começa com um surto. Então, por exemplo, num hospital, numa escola, a gente tem um surto de uma determinada doença. E aí, à medida que essa doença, dependendo, né, da taxa de transmissibilidade, né, se ela é muito transmissível, pouco transmissível, se é controlada ou não, então, esse número de casos vai aumentando e vai se espalhando, né, e vai tomando proporções maiores e vai tomando mais espaços, né, mais cidades, estados. Aí é quando a gente já evolui de um surto para uma epidemia. Então, a gente tem um grande número de casos em um curto período de tempo. O exemplo, não sei se vocês lembram, mas lá entre 2017 e 2018, a gente teve uma epidemia de febre amarela aqui no Brasil, né? A febre amarela, ela é uma doença endêmica em algumas regiões aqui do Brasil. Ali na região do Centro-Oeste, em alguns estados da região Sudeste também, né? Ela é uma doença endêmica naquela região. Mas o que aconteceu lá entre 2017 e 2018? Houve uma epidemia, ou seja, um aumento do número de casos expressivo, né, no curto período de tempo, e em vários outros estados em que a doença geralmente não ocorre, né, ou quando ocorre em pequenos casos isolados, né, em pouca quantidade de casos. Então, a gente teve uma epidemia, e aí foi toda, acho que vocês lembram, né, que passou nos noticiários, foi toda aquela confusão, o pessoal correndo para querer vacinação, e, enfim, e até as autoridades de saúde até estudam expandir essa vacinação para o Brasil todo, né? Isso ainda está em estudo, talvez eles estão tentando trabalhar para isso. Por quê? A vacinação, como ela é uma doença endêmica de algumas regiões, então ela só entra, né? Existe a vacina para a febre amarela, né? Mas ela só entra lá no quadro de vacinação, né? Das vacinas, né? Lá do Programa Nacional de Imunização, que são aquelas vacinas que são dadas todo ano e tudo mais, né? Que fazem parte do calendário. A vacina da febre amarela, ela só entra como fazendo parte desse calendário justamente nesses locais em que a doença é endêmica, tá? E aí, por isso que houve toda aquela corrida, né, para se vacinar o maior número de pessoas, das pessoas que estavam viajando para os locais em que estava tendo um grande número de casos. E por que isso? Justamente para conter essa epidemia, para que ela não se espalhasse, né? E aí, quando essa epidemia ela se espalha e aí ela se torna continental, ou seja, ela vai atingir vários países, vários continentes diferentes, aí é quando a gente tem uma situação de pandemia. E quem decreta se determinada epidemia chegou a uma proporção de pandemia é justamente a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E estamos aí, né, infelizmente, nesse contexto pandêmico ainda. Então, vejam, no caso da Covid-19, né, foi uma doença que começou um surto lá naquela cidade da China, em Wuhan, né, começou um surto ali, mas por ser uma doença de transmissão por via respiratória, né, que isso facilita muito essa questão de uma doença ser epidemia e evoluir para pandemia, né. O fato de ser de transmissão respiratória acaba sendo um facilitador para ela se espalhar, não é verdade? E aí, e se espalhou muito rápido, e aí em poucos meses já estava aí o mundo todo com casos, e aí começou aquela coisa de fechar tudo, e aí foi quando a OMS decretou, né, como um estado de pandemia. Então, pandemia é justamente uma epidemia em esfera global, digamos assim, né, em grandes proporções, ok? E aí todos os países vão ter que medir esforços para tentar contê-la. Beleza, gente? Então, essa é a diferença. Outro exemplo
de pandemia que a gente teve, né, e a gente continua enfrentando, é justamente o vírus HIV, né, que é o causador aí da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Então, também é enquadrado como uma situação de pandemia. Beleza? Então, vamos seguir. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Então, vamos adiante. Bom, e é engraçado que quando a gente começa a estudar nessa questão de programa de saúde, de doenças, então, não sei vocês, mas geralmente os meus alunos, eles ficam meio paranoicos. Professora, pelo amor de Deus, é muita doença, é muito vírus, é muita bactéria, não quero nem respirar. Muitos ficam desesperados, não querem nem respirar, que ficam com medo de ficar doente. Mas aí o que eu digo sempre? Calma. A gente não fica doente todos os dias, a gente não está doente o tempo todo. Por quê? Porque nós temos as nossas defesas, temos a nossa imunidade. Então, o que a gente precisa, na verdade, não é entrar em pânico, não é ficar desesperado. Claro que agora a gente está, né, num contexto de pandemia, então a gente está realmente precisando ter alguns cuidados, né, um pouco maiores, né, questão de distanciamento, isolamento, etc. Mas é muito importante, né, além de ter todos aqueles cuidados que a gente já está habituado, né, de usar máscara, de fazer sempre a higienização das mãos, evitar o contato, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde. Porque o cuidado com a nossa saúde é a melhor maneira que a gente tem de fortalecer a nossa imunidade. E uma imunidade fortalecida é importantíssima, né, para a gente ter aí defesa se por acaso a gente entrar em contato com esses agentes causadores de doenças. Né? Então, a nossa imunidade é muito importante. E aí, como é que se dá essa imunidade? Como é que essa imunidade funciona aí no nosso corpo? Então, nós temos, basicamente, 2 tipos de imunidade. Temos a nossa imunidade natural, que também é chamada de inata, e temos a imunidade adquirida. Então, o próprio nome, ele já dá aí noção de qual é a diferença entre as duas. Então, a imunidade natural ou inata, veja, ó, natural. Então, a gente já tem ela naturalmente. Ela é inata, a gente já nasce com ela. Então, o que seria essa imunidade natural ou imunidade inata? São algumas barreiras, são alguns mecanismos que o nosso organismo tem para tentar impedir a entrada desses agentes invasores, desses agentes infecciosos no nosso corpo, tá? E essa imunidade natural, ela é inespecífica. Como assim? O que significa isso? Quer dizer que ela não vai fazer distinção. É o vírus da Covid. É a bactéria, sei lá, do tétano. Não. Ela vai agir da mesma forma para qualquer tipo de agente infeccioso, de agente aí que tente invadir o seu organismo. Então, ela não tem especificidade. Ela funciona de maneira igual para todo mundo. Elas são barreiras que vão tentar impedir essa invasão aí desses agentes infecciosos no nosso organismo, tá? Então, exemplo, a nossa pele. A pele, ela é a principal barreira. A pele, quando está íntegra, né? Quando não tem nenhum ferimento, nenhum arranhão, quando ela está ali bonitinha, toda íntegra. Então, ela é a nossa principal barreira física que vai justamente tentar impedir a invasão, a entrada desses micro-organismos, né? Desses agentes causadores de doença. Então, perceba, é uma pele só, é a mesma pele. Ela não vai mudar a sua morfologia, se for um vírus, se for uma bactéria, ela não vai mudar. Então, por isso que ela é inespecífica. A gente tem também ação enzimáticas em algumas mucosas, por exemplo, nas nossas lágrimas, né? Aqui nas glândulas lacrimais, ela produz aquela secreção, né? Para manter a nossa mucosa ocular sempre hidratada, e ao mesmo tempo ela produz uma enzima, que é a lisozima, que essa enzima vai tentar ali quebrar, né, vai tentar destruir algum micro-organismo que tenta invadir a nossa mucosa ocular. E por aí vai. Então, nas nossas mucosas, na mucosa bucal, na mucosa oral, na mucosa genital, né, na mucosa gástrica, né, a gente tem também a ação do suco gástrico, por exemplo, que é bastante ácido e aí impede a proliferação de muitos micro-organismos, né, de muitos invasores. Então, ou seja, são várias ferramentas que o nosso corpo tem para tentar aí barrar a invasão, a entrada desses agentes infecciosos, certo? E a gente tem a nossa imunidade adquirida, que é justamente aquela, né, que a gente sempre ouve falar dos anticorpos. Eu tenho que fortalecer os meus anticorpos estão aqui. Então, os anticorpos, eles são produzidos de maneira específica, certo? Então, cada anticorpo, ele vai servir para combater um tipo de agente infeccioso, tá? Então, esse anticorpo, para ele ser produzido, o nosso organismo ele tem que ter contato com o invasor, que a gente vai chamar de antígeno. Então, aquele sistema de antígeno-anticorpo.
E aí veja que ela é adquirida. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo contato com esses antígenos e vai produzindo esses anticorpos, tá? Por isso que se fala, tem que deixar a criança andar descalço, botar a mão na terra, enfim, é importante. E isso é verdade, né? E é importante justamente para a criança ir tendo contato com esses antígenos, né, com esses agentes invasores e ir aí aos poucos produzindo esses anticorpos e formando a sua imunidade. Agora, como é que a gente vai ter esses anticorpos aí à disposição do nosso organismo para nos defender? Então, a gente tem a imunidade ativa e a imunidade passiva. Então, a própria palavra aí, o próprio nome, ele já nos indica, ó, ativo é aquilo que está sendo produzido, que está em atividade. Então, na imunidade ativa, o nosso corpo ele vai produzir os anticorpos. Ele vai ter contato com o invasor de alguma forma e vai ser ativado para produzir os anticorpos. Ele tem que reconhecer esses antígenos, né, esses invasores, e produzir os anticorpos. Então, veja que é ativa, está produzindo ali ativamente. Já na imunidade passiva, esses anticorpos eles vão ser recebidos prontos. Então, o nosso corpo não vai ter que produzi-los, a gente vai recebê-los aí de alguma forma. Por isso que é passivo. Eu estou aqui paradinho, meu sistema imune não está precisando produzir os anticorpos. Ele está recebendo, ok? Então, vamos ver agora como é que a gente vai ter ou receber esses anticorpos, ou como é que o nosso corpo vai produzir esses anticorpos. Então, falando aqui, ó, da imunidade ativa, então, da produção de anticorpos. Como é que a gente produz esses anticorpos? Ou de maneira natural, que aí é o que eu falei, né? A gente vai tendo contato com os antígenos, vai ao longo da vida, aí, desde pequenininho, desde o momento que a gente nasce, né? A gente vai tendo contato com esses agentes infecciosos e o nosso corpo vai produzindo os anticorpos. Então, é uma imunidade ativa natural. A gente vai naturalmente tendo contato com os invasores e produzindo esses anticorpos. E temos a imunidade ativa artificial, que é quando o nosso corpo vai ser produzido artificialmente, vai ser induzido, melhor dizendo, artificialmente para produzir os anticorpos. E aí o exemplo é justamente a vacinação, as vacinas. Então, as vacinas, elas são esse exemplo aí de imunidade ativa artificial. Por quê? A gente vai receber, a gente não vai entrar em contato com o antígeno propriamente dito, né? Com o vírus ou com a bactéria propriamente dita. Aí, isso acontece na imunidade ativa natural. Na artificial, a gente vai receber, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das vacinas. Mas aí a gente vai receber, né? Ou uma parte desse agente infeccioso, né? Uma parte do vírus, uma parte da bactéria, ou a gente vai recebê-lo de forma atenuada, ou seja, de forma inativada, que vai ser o suficiente para estimular o sistema imune a produzir os anticorpos, mas que não vai causar a patologia, a doença na gente. Ou seja, são mecanismos que a gente vai receber através da vacinação para estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos, né, e salvar lá, armazenar aquela memória. E aí, quando a gente tiver contato com o antígeno, né, com o vírus ou a bactéria de verdade, aí a gente já tem a imunidade, a gente já tem ali a informação, né, a memória imunológica, e aí a ação, a produção desses anticorpos vai ser muito mais rápida, e o nosso corpo vai conseguir combater essa doença. Muitas vezes a gente nem vai chegar a desenvolver a doença, né, desenvolver os sintomas. Ele já consegue ali produzir os anticorpos rapidamente e já elimina aquele invasor, né, aquele vírus, aquela bactéria, seja lá o que for, antes mesmo da doença se instalar, da infecção se instalar. E aí, por isso que a vacinação é tão importante, né? Porque tem algumas doenças, né? As doenças mais simples, tudo bem. Uma gripe comum, por exemplo. Você vai ter contato com o vírus, e aí pode esperar pela sua imunidade natural, né? O seu corpo vai conseguir ali, né? Se você estiver saudável, bem de saúde, não tiver nenhuma outra doença, etc. Não tiver naqueles grupos que tem fatores de risco. Então, o seu corpo, ele vai conseguir naturalmente, aí vai a imunidade ativa natural, né, vai conseguir combater aquele vírus da gripe e tudo certo. Mas, quando você entra em contato com uma doença mais grave, como no caso aí da Covid, né, então, isso pode não dar certo. Então, tem pessoas que realmente passaram pela Covid, né, e aí tiveram um quadro mais leve, ou às vezes nem tiveram sintomas, mas infelizmente a gente tem muitas pessoas que passaram e que estão passando de maneira mais grave por essa doença e que acabam, né, tendo que ser hospitalizadas ou até mesmo vão a óbito. Então, depende muito disso. E por isso que a vacinação é tão importante nesses casos, como no caso da Covid, né? Muito importante. A vacinação, ela é a nossa principal
ferramenta, né, de combate a doenças como essa, como a Covid-19, né? E outras doenças também que são aí, já que a gente já tem a vacinação já efetiva, certo? Então, a gente falou aí da imunidade ativa. E aí, falando da imunidade passiva, né, que é quando a gente recebe esses anticorpos, né, passivamente, nosso corpo não precisa produzir, a gente vai receber eles prontos. E aí, como é que a gente vai receber esses anticorpos já prontos? De duas formas. Ou de uma forma natural, ou de uma forma também artificial. Naturalmente, a gente adquire esses anticorpos da nossa mãe. Então, tanto durante a gravidez, através da placenta, então muitos anticorpos que a mãe produz vão passar pelo bebê ali, pela placenta, ou também na amamentação. O leite materno, ele contém diversos anticorpos, e aí a criança, quando é amamentada, ela vai também receber esses anticorpos da mãe. E aí seria uma imunização passiva natural, a pessoa está recebendo ali naturalmente. Inclusive, tem vários estudos, né, que têm mostrado alguns casos de crianças que a mãe foi vacinada contra a Covid-19, e aí a criança já nasce com os anticorpos, e tem também se estimulado, né, a questão da vacinação das lactantes, né, das mulheres que estão amamentando, justamente para passar esses anticorpos para os bebês, e aí já tem várias vertentes aí de estudos sobre isso, né, sobre o impacto que isso está tendo, e que a gente espera que seja muito positivo, com certeza, né, dessa questão dos anticorpos com tanto a gestação quanto o aleitamento, né, com a amamentação. E a imunidade passiva artificial é quando a gente recebe esses anticorpos através de soros. Mas não é aquele soro que a gente toma lá na veia quando está desidratado ou algo do tipo, não, tá? É um outro tipo de soro, é um soro específico. É um soro de tratamento, que ele é dado justamente em algumas situações como por exemplo, uma picada de serpente. Então, quando a pessoa leva uma picada de uma serpente peçonhenta, né, uma serpente lá que tem veneno, então ela vai receber o soro antiofídico. Se existe aí uma suspeita de um caso que uma pessoa foi infectada com o vírus da raiva, ela vai receber o soro antirrábico. E aí existem vários. Existe o soro para picada de escorpião, picada de aranha, para tratar o tétano também, que é uma doença infecciosa, certo? Existem vários tipos, ok? Eu vou falar aqui para vocês como é que são produzidos esses soros. Então, esses soros que a gente vai receber, né, como tratamento, eles são produzidos lá no Instituto Butantan, tá? E são usados cavalos para produção. Por que um cavalo? Porque o cavalo é um animal de grande porte, né? Tem uma grande quantidade de sangue ali circulando. E aí é possível você conseguir tirar um pouco desse sangue, né? Conseguir extrair esse soro sem causar dano ao animal. Então, como é que é feito isso? É colocado aí o antígeno, uma pequena quantidade do antígeno. Lembra que eu falei o que é o antígeno? O antígeno é o invasor. Então, por exemplo, se a produção é de um soro para picada de serpente, né? Um soro antiofídico. Então, vai ser pego uma pequena dose desse veneno, né, da serpente, e vai ser injetado no cavalo. Uma quantidade pequena, né, uma dose pequena que não vai causar dano ao animal, não vai fazer o animal morrer, não vai deixar ele doente, mas que é o suficiente para estimular o sistema imune dele. E aí o sistema imune, né, as células lá do sistema imune do cavalo vão produzir os anticorpos. E aí, depois de um tempo, é tirada uma parte do sangue desse animal, que também é uma quantidade que não vai causar danos ao animal, tá? Os animais, eles são muito bem tratados, é um processo muito minucioso, certo? Dessa produção de soros. E aí, depois que se extrai esse sangue, se faz uma separação das células. As células, né, sanguíneas, elas são devolvidas, né? Ele recebe uma transfusão de volta com essas células. E a parte líquida do sangue, né, o plasma, que é o soro, é nele que vão estar os anticorpos. E aí esse soro ele vai ser processado e é disponibilizado para as unidades de saúde. Então, quando uma pessoa leva lá uma picada de uma determinada serpente, então ela vai receber esse soro. Então, é justamente a questão da imunidade passiva artificial. Então, a pessoa vai receber o soro. E assim são produzidos os diversos tipos de soro. Soro antitetânico, soro antirrábico, eles são produzidos assim, dessa forma. Ok? Bom, e aí falando sobre as vacinas, então a gente tem visto o tempo todo aí nos noticiários, né? Ah, a vacina é de tal tipo, vacina é de tal tipo. Então eu peguei aqui esse resuminho para falar rapidinho para vocês sobre os principais tipos de vacina, né? De quais são os mecanismos que essas vacinas utilizam, né? No caso aqui, né, da Covid, mas que são mecanismos que são usados para outras vacinas também, certo? Então a gente tem,
vacina com vírus, vacina genética, vacina de vetor viral e vacina à base de proteínas. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Ó. Vacinas com os vírus são aquelas que vão usar o próprio vírus ou o próprio agente causador da doença, tá? Que ele vai estar enfraquecido ou inativo, certo? Que é o chamado vírus atenuado. E aí a pessoa vai receber esse vírus, né? E como ele está enfraquecido, ele está inativo, ele não vai causar a doença, ele não vai conseguir invadir as células e causar a doença. Mas ele vai ser o suficiente para estimular ao nosso sistema imune a produzir os anticorpos. Que aí o exemplo, no caso da Covid-19, é a Coronavac. Então, a Coronavac, ela é um tipo de vacina de vírus enfraquecido ou inativado. E existem várias outras vacinas. Essa é, inclusive, a maneira mais clássica, mais comum de se produzir vacinas. Então, muitas das vacinas que a gente tem no nosso Programa Nacional de Imunização, elas são produzidas assim, tá? A gente tem também as vacinas genéticas, que elas vão usar um fragmento ali do material genético do vírus, certo? E aí vão injetar ali, vai estar presente ali na vacina, e aí o contato com esse trecho, né, com esse fragmento de material genético, vai fazer com que o nosso corpo produza algumas cópias, né? E aí essas cópias vão ser de proteínas do vírus, né? De onde veio esse fragmento de material genético. E aí, no que o nosso corpo conseguir produzir essa proteína, ele vai também produzir os anticorpos, né? Vai reconhecer essa proteína e vai produzir essa resposta imunológica. E essas proteínas são proteínas, né? Que são esses trechos de DNA, eles codificam proteínas que são específicas desse vírus, né, no caso aí da Covid-19, e que são proteínas cruciais para a infecção. Então, no caso aí da Covid-19, é usada o fragmento lá do material genético, né, do vírus, que está relacionado à proteína S, que é a chamada proteína spike, que é uma proteína que o vírus utiliza justamente para fazer lá a infecção nas nossas células. Então, aí é uma maneira de estimular o nosso sistema imune a produzir essa proteína, a reconhecê-la posteriormente e já produzir a resposta imunológica. Então, a gente tem a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, são duas vacinas que utilizam essa tecnologia, tá? São vacinas genéticas. A gente tem as vacinas de vetor viral, que são vacinas que vão usar, o vetor viral é justamente porque vai ser usado um outro tipo de vírus, tá? Que não é o vírus que causa a doença, né? Um vírus já conhecido, que não vai causar doença na gente, obviamente, né? E ele vai ser geneticamente modificado para produzir as proteínas virais no corpo. No caso, né, do coronavírus, a proteína S, que eu falei, a proteína spike, tá? E para isso, esse vírus ele vai ser enfraquecido e aí não vai chegar a causar doença. Mas o nosso corpo, né, o nosso sistema imune vai reconhecer essas proteínas, né, e vai poder produzir os anticorpos, né, e estabelecer essa imunidade. E aí, quando entrar em contato com o vírus, né, de verdade, digamos assim, com o coronavírus mesmo, ela já vai ter ali a informação, né, e vai conseguir combatê-la. E aí os exemplos, ó, a AstraZeneca, a Janssen e a Sputnik. A Sputnik ainda não tem sido aplicada aqui no Brasil, se eu não me engano. Acho que se tem, são poucas doses, né? As que estão sendo mais aplicadas são a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca e a da Janssen também, né? Que é dose única. E a gente tem a vacina à base de proteínas, que são aquelas vacinas que vão utilizar uma proteína do vírus ou uma parte dela, ou ainda proteínas que imitam algo na estrutura do vírus, como seu revestimento externo, para assim provocar uma resposta imunológica no corpo, tá? Que aí o exemplo é a vacina da Novavax, certo? Que usa essa tecnologia, ok? E aí lembrando que são técnicas usadas, né, para a produção da vacina contra a Covid-19, mas que também são usadas em outras vacinas, certo, gente? Bom, eu coloquei um vídeo aqui pra gente assistir, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por conta do nosso tempo, e aí eu vou deixar como sugestão para vocês. É um vídeo que saiu lá da Super Interessante, tá? Que fala justamente sobre a temida variante Delta, certo? Que aí a gente tem se preocupado muito, né, com essa questão da variante Delta. Então, eu vou deixar como sugestão para vocês assistirem, certo? Que ele vai explicar justamente qual é o perigo, qual é o problema relacionado à variante Delta e por que a gente tem que se preocupar com ela, tá bem? Então, vamos adiante. Deixa eu
Tô conseguindo. Peraí, temos um pequeno problema técnico aqui. Ricardo, por favor. Eu não tô conseguindo passar aqui o... Peraí, minha gente. Coisas do ao vivo é assim mesmo. Às vezes a gente tem esses pequenos problemas técnicos. Deixa eu passar aqui. Ok, me deram uma fila aqui para clicar em ESC. Obrigada. Coisas do ao vivo, minha gente. Mas vamos lá. Mas, ó, fica aqui como sugestão para vocês, certo? Para vocês assistirem esse vídeo. Por conta do nosso tempo, eu vou passar aqui. Mas aí é um vídeo muito bacana, tá bom? Que saiu lá da Super Interessante, explicando tudo sobre essa variante Delta. Ok? Então, vamos continuar. Ok, resolvido o problema técnico. Obrigada aí. Bom... Então, vamos falar um pouquinho agora sobre... Então, eu passei esse vídeo justamente porque eu quero chegar nessa parte que é das doenças infecciosas, né? Que aí é um tema que é bastante cobrado aí no Enem, então é importante a gente ficar ligados aí nessa questão das doenças. E aí, muitos alunos falam que é chato, que é complicado, que porque é muita doença, é muito sintoma. Então, a dica que eu dou é, primeiro, se atentem àquilo que é mais diferente, aquilo que é mais específico de cada doença, certo? E uma maneira bacana de estudar essa questão das doenças infecciosas é produzir um quadro como esse, ó. Eu coloquei esse exemplo aqui, que eu achei, mas aí vocês podem produzir um quadro aí, seja no caderno, seja, enfim, usando algum programa no computador. E aí é uma maneira bacana porque você consegue visualizar todas as doenças. Então, você faz o quadro, ó, colocando nome da doença, a transmissão, se tem tratamento, se tem prevenção, tá? E aí é interessante. A questão dos sintomas é muito difícil ser cobrado, muito difícil, a não ser que seja uma coisa muito específica, tá? Geralmente o que é mais cobrado aí nas provas são justamente a doença, a transmissão, o tratamento e a prevenção, certo? Uma coisa interessante é vocês também se atentarem a esses termos, a essas palavrinhas que têm sempre aparecido aí, né, tanto na mídia, agora com essa questão de pandemia, como também aparecem nas provas, aparecem nas questões, e aí se você não lembrar direitinho, não tiver aí noção do que significa esse termo, aí você pode acabar ficando meio em dúvida e acabar dificultando para responder as questões, certo? Então, ó, quando a gente fala de virulência, a gente está falando do nível de gravidade, digamos assim, que esse micro-organismo, que esse agente infeccioso vai ter. Então, quanto mais virulento, mais agressivo vai ser esse agente infeccioso, certo? Então, o caso do coronavírus, por exemplo, ele não é um vírus muito virulento, para nossa sorte, né? Então, os vírus que são muito virulentos são aqueles que têm alta taxa de mortalidade. Por exemplo, o vírus Ebola. Então, o vírus da doença Ebola, ele é um vírus que é bastante virulento. O vírus da raiva, também, que tem uma taxa de mortalidade de quase 100%. Então, também é um vírus muito virulento, certo? Vetores são os transmissores da doença. Então, a gente tem, né, um que é muito conhecido, que é o Aedes aegypti, que é o vetor transmissor da dengue, tá? Então, cuidado para não confundir. O Aedes aegypti, o mosquito, ele é o vetor, ele transmite a doença de uma pessoa para outra. Tá? Quem vai causar, o agente causador, o agente etiológico da dengue é o vírus, assim como para todas as arboviroses, né? Para zika, para chikungunya, para febre amarela. Muita gente às vezes confunde e acha que o causador, que o agente etiológico da doença é o mosquito, e não é, ele é o vetor, tá? Sintomático e assintomático. Então, veja, sintomático é aquela pessoa que vai manifestar, que vai apresentar os sintomas da doença. A gente usa muito esse termo de sintomático quando a gente fala de tratamento. Então, essa doença tem um tratamento sintomático, ou seja, você vai tratar os sintomas da doença, não existe um tratamento efetivo contra ela, tá? Então, é nas situações que se usa esse termo. E assintomático, esse A é o A de negação, vamos lembrar.
Então, assintomático é justamente aquele indivíduo que não vai manifestar os sintomas. Então, se fala muito, né, inclusive aí na mídia, né, os portadores assintomáticos da Covid-19. São justamente aquelas pessoas que foram infectadas, né, adquiriram, pegaram o vírus, mas por alguma razão não manifestaram os sintomas. Então, são os portadores assintomáticos. E aí, hospedeiro e portador, eles são meio que sinônimos. A diferença, são quase sinônimos, né? Quando a gente usa hospedeiro e portador, a gente tá, né, se referindo a alguém que adquiriu esse agente infeccioso. Só que, quando a gente fala de portador, é justamente aquele indivíduo que vai ser assintomático. Então, geralmente, esse termo portador, ele é usado mais para pessoas que foram assintomáticas, né? E hospedeiro não. O hospedeiro, ele pode tanto ser sintomático quanto pode ser assintomático, ok? E doença aguda e doença crônica. Então, doença aguda, lembrar que manifestação aguda é aquela que se manifestou ali pouco tempo depois da pessoa ter adquirido esse agente infeccioso. Então, adquiriu, passou o período de incubação, que é aquele período, né, aquele intervalo entre você adquirir a infecção e os sintomas começarem a se manifestar, certo? E aí, passou esse período de incubação, já vem a doença aguda. E aí, existem algumas doenças que só vão ter manifestação aguda, né, vão ter aqueles sintomas, depois aqueles sintomas vão regredir, e existem algumas doenças que vão ter uma manifestação crônica. Então, a gente tem, por exemplo, chikungunya. Chikungunya, em muitas pessoas, ela se torna uma doença crônica. Depois que passa aquela manifestação aguda, a pessoa passa, às vezes, meses ou até anos ainda sentindo sintomas, né, volta e meia voltam aí os sintomas de dores articulares e etc. Então, ela se torna uma doença crônica. Então, as doenças crônicas são aquelas que os sintomas, eles vão perdurar, eles vão passar mais tempo, ok? E aí, façam um quadrinho para facilitar aí os estudos de vocês. É a dica que eu dou, beleza? Então, vamos falar rapidinho, né? Eu vou citar aqui, rapidamente, sobre as principais doenças, né? Tanto doenças virais, quanto doenças bacterianas e as doenças parasitárias. Eu destaquei aqui, essas doenças que estão em destaque são doenças que caem muito nas provas, principalmente no Enem, tá? AIDS e as arboviroses, que são justamente essas viroses, né, essas doenças virais que são transmitidas por vetores, por mosquito. Então, estudem bem essas doenças, tá? É muito importante, certo? Mas aí eu vou citar rapidamente algumas outras, Então, a gente tem as doenças de transmissão por via respiratória, então, gripe, resfriado, o sarampo, cachumba, rubéola, catapora, a varíola, que já foi uma doença erradicada, né? A gente não tem nem vacinação mais contra ela, porque ela já foi 100% controlada, não circula mais, mas também era uma doença de transmissão respiratória. Então, veja que são doenças bastante transmissíveis, né? Uma alta taxa de transmissão. Principalmente aí, catapora, que tem uma taxa de transmissão bem alta, tá? É bastante infecciosa, né? Bastante contagiosa, melhor dizendo, ok? E aí, atentar aqui, existe uma diferença de gripe e resfriado, até que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, são vírus diferentes, vão ter sintomas diferentes. A gente tem centenas de variantes de vírus de resfriado, de gripe é uma quantidade um pouco menor, e contra a gripe, né, que é o vírus influenza, a gente tem vacinação também, né? Todas as outras aqui, tirando o resfriado, a gente tem vacina, né, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, todas elas a gente tem a vacinação que já faz parte lá do nosso Programa Nacional de Imunização. A gente tem as doenças virais transmissíveis por água ou alimentos contaminados, que a gente tem quadros de disenteria, né, que são causadas por rotavírus, hepatite A também, que é uma doença causada por vírus, né, que a pessoa vai adquirir ao ingerir água ou alimentos contaminados com esses vírus, principalmente água, no caso aí da hepatite A, tá? A gente tem as zoonoses. O que são zoonoses? São aquelas doenças que são transmitidas para o ser humano através do contato com animais. E aí esse animal, ele pode estar doente ou não, ou ele pode ser um portador, né, um hospedeiro, ok? E aí um exemplo de uma zoonose viral é a raiva, né, que é uma doença bastante letal para o ser humano, né, a taxa de mortalidade de quase 100%. Pouquíssimos casos de pessoas que sobreviveram à raiva e sobreviveram com sequelas, infelizmente, tá? Temos as ISTs, então a gente tem a AIDS, né? Sobre a AIDS, lembrar que existe uma diferença entre HIV e AIDS. Então, quando a pessoa se infecta com o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, certo? E aí, esse vírus, ele vai atacar os linfócitos TCD4, né, que são as células que produzem os anticorpos, e isso vai causar uma imunodeficiência no indivíduo.
E aí, com o passar do tempo, né, se ele não foi diagnosticado, não fizer o tratamento, então ele vai desenvolver a imunodeficiência, que é a AIDS, tá? E aí, o que vai acontecer? Com a imunodeficiência, a pessoa vai ficar ali mais suscetível a adquirir outras doenças, que são as chamadas doenças oportunistas. E são essas doenças, é o agravo dessas doenças que pode levar o indivíduo a óbito. Agora, se ele faz o tratamento, né, se ele toma lá a medicação antirretroviral, que antigamente era chamada de coquetel, mas hoje, né, não é mais um coquetel, é um ou dois medicamentos no máximo que a pessoa toma, e aí são as drogas ou medicamentos antirretrovirais, tá? Se ele fazer esse tratamento, ele vai conviver, ele vai viver com o HIV, né, mas ele não vai desenvolver a imunodeficiência, porque a medicação, né, ela reduz essa carga viral e ela fortalece a imunidade desse indivíduo. Então, ele não vai desenvolver imunodeficiência. Então, se liguem nessa diferença, certo? Além disso, a gente tem também o HPV, que ele pode causar o condiloma genital, né? Hoje a gente já tem a vacina contra o HPV, que é dada aí nos pré-adolescentes, né? Adolescentes. Então, futuramente, pode ser que a gente tenha uma redução grande, né, do número de casos, ou talvez até seja controlada essa doença, né, futuramente. A gente tem também herpes, hepatite B e hepatite C. E as nossas arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, né? E aí lembrar da questão da transmissão, que eu já comentei, né? Transmitida por mosquito, todas elas aí tem o Aedes aegypti, né? A febre amarela tem outros vetores também, né? Mas o Aedes aegypti, se ela vem para uma forma urbana, o Aedes aegypti também vai ser um transmissor, certo? E aí se atentar também, e que são doenças que estão relacionadas lá àquelas questões socioeconômicas que eu comentei no início. Né, as pessoas têm que armazenar água, né, porque por alguma razão não tem acesso à água encanada em casa, e aí acabam sendo foco, enfim, acúmulo de lixo também, que acaba sendo foco de reprodução desses vetores, e etc. Ok? Então, se atentem a isso. Doenças bacterianas. Lembrar que as doenças bacterianas são tratadas com antibióticos, certo? Então, os antibióticos, eles são medicamentos usados aí para tratar essas doenças bacterianas, ok? Então, a gente tem, de transmissão respiratória, transmissão por água ou alimentos contaminados, zoonoses, contato com objetos contaminados e ISTs. Então, de transmissão respiratória, a gente tem, pneumonia, tuberculose, hanseníase, coqueluche, meningite, difteria. Se ligar que essa meningite é a meningite meningocócica, a meningite bacteriana, que é aquela que é a mais grave, que é a mais agressiva, certo? Que tem aí um grande número de óbitos, né? Existe a meningite viral também, mas que geralmente os casos são mais leves, certo? Geralmente. Pode levar a óbito também, mas o mais comum é ser realmente o número de óbitos ser bem maior nos casos de meningite bacteriana, a meningite meningocócica, tá? As transmitidas por água ou alimentos contaminados. Então, a gente tem as disenterias, né, as várias bactérias, né, que quando a gente ingere aí um alimento contaminado, ou a gente não lava as mãos e pega lá na nossa salada, enfim. E aí a salmonela é a mais conhecida, certo? A gente tem a cólera, que ainda causa, né, tem uma alta taxa de incidência e de mortalidade, principalmente nos países mais pobres, certo? Está relacionada aí à água contaminada. E o botulismo, que é aquela doença conhecida como a doença dos alimentos em conserva, né? A bactéria produz uma toxina, geralmente ela pode estar nesses alimentos que estão ali enlatados, né, em conserva, que teve algum tipo de contaminação na indústria, e aí a bactéria produz essa toxina, e quando a pessoa ingere, a pessoa desenvolve o botulismo, certo? A gente tem as zoonoses, leptospirose e peste bubônica. Se ligue que leptospirose também cai bastante, tá? É muito comum, já vi várias questões também com leptospirose, porque está relacionada a essa questão de enchente. Eu falou de enchente, né? A urina do roedor, urina do rato, pessoa entrou em contato com água de enchente, leptospirose, tá? Que aí a principal forma de transmissão é justamente essa. É quando a gente entra em contato, né, com água de enchente, que em locais que há presença de ratos, né, eles acabam eliminando essa bactéria pela urina e fica ali presente. O tétano, que a gente vai adquirir essa bactéria em contato com objetos contaminados, certo? E as ISTs, né, sífilis e gonorreia, ok? E aí atentar também para o modo de prevenção e transmissão por relação sexual. E para a gente terminar, a gente tem as doenças parasitárias. Então, temos aí, as doenças causadas por protozoários, e aí se ligar que doença de Chagas cai bastante também, que é aquela doença lá do barbeiro,
tá? Então, deem uma lida, vejam lá o ciclo de transmissão, como é que ocorre, certo? E a gente tem, ó, malária, amebíase, leishmaniose, tricomoníase, e a tricomoníase, que é um EST, provocado por protozoário, e temos as verminoses, né? A teníase, que é a doença lá da carne de porco, doença do porco, principalmente, tem a do boi também. Esquistossomose, que é uma doença que cai muito, cai bastante, tá? A ascaridíase, que é conhecida popularmente como lombriga, e a ancilostomose, ou amarelão. Ok, gente? Então, aí é aquilo que eu falei, façam aquele quadrinho, tá? E observem as principais diferenças entre essas doenças, né? O modo de transmissão, se tem vacina, se não tem, como é que se previne, que aí é o mais importante. Ok, pessoal. Bom, é isso por hoje. Foi bastante coisa, né? Bastante informação. O programa de saúde realmente é um assunto bem extenso. Ricardo, pode voltar só para mim? Isso aí, obrigada. Pronto, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter aí esclarecido, tá? Os principais temas relacionados ao programa de saúde. E qualquer dúvida, procure lá Priscila Moura, professora Priscila Moura, nas redes sociais, e estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, bons estudos e vamos lá, seguir adiante. Tchau, tchau.